Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, mais outro programa inédito aqui no canal 25. Nós vamos falar hoje sobre gerenciar a educação do seu filho. Será que a gente aí em casa consegue gerenciar a educação do nosso filho? E mais ainda, nosso convidado, ele é médico e otorrino. E vamos entender qual é a missão dele e por que ele criou um site que ajuda a gente a gerenciar a educação dos nossos filhos. Seja muito bem-vindo, Dr. Leandro Fleiban. Muito obrigado. Dr. Leandro, otorrino é a sua especialidade, né? Sim. E aí um médico otorrino resolve fazer um site que ajuda nós a gerenciar a educação dos nossos filhos. Primeiro me fale, como que um médico otorrino foi para essa área e conta um pouquinho da sua história, para a gente poder entender essa missão também de ajudar a gente em casa a gerenciar a educação dos nossos filhos. Bom, perfeito. A educação pode parecer uma coisa muito distante, assim, da otorrino, mas de verdade são assuntos contínuos, né? O dia a dia do otorrino, além da gente cuidar de doenças do nariz, do ouvido, da garganta, a gente cuida do desenvolvimento da linguagem e desenvolvimento escolar das pessoas. Certo. E então eu via muito no consultório isso de gente que não tinha doença nenhuma e as crianças chegavam com atraso de desenvolvimento, atraso escolar, e aí tinham dificuldades em coisas básicas, do acompanhamento dos pais, da psicologia certa, de ensinar a coisa certa no momento certo e nem tratar como bebê demais, nem como adulto demais, cada coisa tem seu passo, né? E as pessoas não sabem isso, né? A gente estuda para isso. Além disso, eu sou formado na USP, eu tenho especialização na USP, eu tenho uma formação muito boa, mas eu estudei em escola pública, eu fiz colegial na escola pública, o que é coisa super rara, né, na Faculdade de Medicina da USP. E isso mexia sempre comigo, de eu perceber a desigualdade de chance que eu tinha, e depois de eu conseguir passar mesmo, não tinha ninguém que tivesse na mesma condição ali de ter estudado em escolas públicas e tal. Então isso aí me motivou a tentar trazer um pouco de equilíbrio para esse jogo. Então eu criei esse site, eu coordenei uma equipe de 50 professores de todas as matérias e fui montando, e além disso psicopedagogos, pediatra, psicólogo, todo mundo junto para fazer esse material todo e disponibilizar na internet de forma gratuita. Na verdade a gente não cobra nada, é meio que uma ação social, assim, uma coisa para todo mundo poder ter acesso de verdade. Então, no seu dia a dia, na clínica, por entender como funciona uma audição, uma visão, né, ter todo o estudo aqui da parte superior, né, cabeça e pescoço, otorrinolaringologista, né, olha todos esses órgãos. E aí você percebeu que também tinha uma lacuna e tinha uma necessidade ali também de ajudar mais essas crianças, ajudar mais pessoas. E ao mesmo tempo você contou para nós que se formou de escola pública. Na sua turma, quantas pessoas conseguiram passar numa USP ou numa federal da turma que estudava com você? Alguns passaram, mas assim, é muito mérito pessoal e a escola não ajuda, entendeu? A escola era muito ruim, era goteira na sala, não tinha porta. Aquele negócio, teve professor que deu o atestado o ano inteiro e nunca apareceu, sabe? Era bem triste. Por outro lado, para mim, me ajudava, porque me sobrava tempo para estudar. Mas não é todo mundo que tem a ideia e fixa em uma coisa e segue estudando independente da escola. Sim. E a ideia, esse site é exatamente isso. Você, apesar da escola, você tem que garantir o futuro do seu filho. E se você ficar dependendo da escola, você está enrolado, porque a média da educação nacional é muito ruim. E quando a gente pensa na média, existem escolas que estão melhores e outras que estão piores. O seu filho pode estar numa que até que não é tão ruim, mas ele pode estar numa especialmente ruim. E você só vai saber quando ele tiver 11 anos e não souber ler e escrever, entendeu? Sim. Então isso aí ele mostra desde a pré-escola, em cada ano, quais objetivos ele tem que atingir em cada área do conhecimento e dar as ferramentas para você compensar a incompetência da escola, na verdade, entendeu? Eu quero já entrar nessa parte do site e mostrar também, primeiro que ele escreveu esse livro, nós vamos sortear esse livro, Heróis e Gênios, depois eu quero que você fale um pouquinho sobre esse livro. Mas nós vamos falar sobre o site, pessoal. O site chama, vamos pôr aqui, Gabarito da Educação, né? Então, educacão.com.br.
Ele criou, você falou que tem mais de 50 profissionais que foram envolvidos. Sim. Para a gente poder, em casa, né, e os profissionais poderem ajudar a fazer a gestão dos nossos filhos ano a ano e matéria a matéria. Exatamente. Fala um pouquinho sobre o propósito desse site, que é gratuito. Você entra aí, ó, Gabarito da Educação, educacão, né, .com.br, e fala para nós a visão prática desse site. Certo. Ali, olhando nas abas ali, não sei se vocês vão conseguir ver da televisão. Pô, eu mas, consigo dar zoom, ó. Quem somos? Quem somos é uma coisa institucional, né? Mas assim, as duas abas importantes são essas, para os pais e para os filhos. Na aba para os filhos, você vai entrar num conjunto de planilhas. Você clica aí, tudo bem, você clicou na para os pais. Desce um pouquinho, vamos ver para os pais primeiro então. Tá. Para os pais, é uma orientação do seguinte, se você tem crianças naquela determinada idade, nesse caso pré-escola, roda mais para baixo, você vai ver. Para cada ano tem você clicando aí, você vai cair numa playlist do YouTube, onde tem uma série de vídeos que você, enquanto pai, precisa assistir e implementar aquilo na educação da sua criança, para você ser o pai de uma criança do primeiro ano. Então ali assim, vai ser como se eu tivesse a grade escolar? Essa parte é o seguinte, é a parte dos pais. Aquela parte que eu estava falando da matéria escolar é a parte para os filhos. Exatamente. Tá. Essa parte para os pais é ensinando o pai a ser o pai de uma criança do primeiro ano, ensinando o pai... Então, assim, tem alguns conhecimentos básicos na forma de você lidar com a criança, de educação e de comportamentos que você tem que saber, que eu, como otorrino, a pediatra que ajudou, a psicólogo, todo mundo fala isso aqui vive dando problema, e bastava o pai e a mãe saber isso, e aí a gente gravou um vídeo explicando isso. A criança tem que ter rotina, a criança tem que ter gratidão, você tem que ensinar a criança a ter gratidão. As crianças que têm gratidão na vida, elas vão sofrer menos por tudo, pelas perdas, e vão sofrer menos pela ganância, e vão sofrer menos por todas as coisas que geram ansiedade, geram depressão no resto da vida, e você tem que ensinar na infância. Assim, a criança tem que... você tem que tratar a criança de tal forma nessa idade, você tem diversos... A gente consegue interagir agora? Clica aí, basta clicar. Materiais, clique aqui. Perfeito. Então aí deve entrar o primeiro, é uma playlist. Aí são vídeos educativos que vão ensinando os pais. Isso, essa é a primeira da playlist do primeiro ano. Seja um exemplo para os seus filhos. Essa é a professora Adriana, ela ajudou a gente tanto no material quanto nos vídeos aí. Aí tem uma série de outros ali, desce um pouquinho ali onde você desceu. Certo. Música e artes, porque é essencial você introduzir música e artes na educação das crianças, porque existem conexões neurais. Isso tudo é baseado em estudos científicos, que a gente foi se embasando. Sim. E também baseado na educação, de como é feita a educação na Finlândia, na Coreia do Sul e na Inglaterra, que são as 3 melhores educações do mundo. Então a gente pegou os currículos de lá, pegou também estudos científicos que mostravam o que tipo de ação era simples, que a pessoa podia fazer em casa e dava um resultado excelente. Por exemplo, tem um estudo que foi feito no Japão, há muito tempo já, na década de 70, que ele pegava 2 grupos de crianças similares e um grupo de crianças fazia 5 minutos de meditação antes da primeira aula. E o outro grupo de criança, não. O outro grupo seguia para a aula normalmente. Então a meditação, ela treina um foco concentrado e é um negócio difícil de fazer, porque não tem nenhuma coisa para te distrair, você só tem que manter o foco por 5 minutos, depois começava a aula e fazia a aula. A nota dessas crianças foi 15% superior à nota das crianças que não faziam a meditação. Entendi. Por nada, entendeu? Gabarito da Educação, tá? .com.br, sem cedilha, sem o tio. E nós vamos para um breve break e vamos voltar para a parte dos filhos, tá? Para a gente poder entender. É que assim, você imagina 50 profissionais, todos da área da saúde e focados na educação. Você conseguir trazer um conteúdo que você em casa consegue gerir e você como pai também, poxa, o que eu preciso saber falar com uma criança de 7 anos? Uma de 10 anos é diferente da de 7. Sim. E que legal que a gente está nesse bate-papo gostoso. Nós vamos para um break já, rapidinho, e já voltamos aqui com o Dr. Leandro.
Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Estamos aqui com o Dr. Leandro Flaiban. Ele é médico otorrino e criou o site gabaritodaeducação.com.br, onde ajuda pais e filhos a poder tirar o melhor do estudo e também você poder saber quais habilidades, qual o conteúdo e você aprender a explorar, a retirar e ensinar o melhor dos seus filhos, para os seus filhos. Seria mais ou menos isso a ideia, né? Tudo certo? Exatamente. Tá. Nós falamos um pouquinho sobre os pais, sobre a aba pais, e nós temos a aba para os filhos. Nessa aba para os filhos, explica um pouquinho qual é o propósito do site criado. Sim. Nessa aba para os filhos, a gente traz a informação da escola mesmo. Então, tudo isso é baseado na BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Todas as escolas do Brasil, teoricamente, deveriam se esforçar para ensinar essas habilidades. Então é uma lista de habilidades onde, se todas as escolas fizessem o que deviam fazer, elas iriam ensinar exatamente a criança a ter todas as habilidades. E é uma lista boa de habilidades, não é uma base comum curricular tão ruim, perto de outras de países de muito boa educação. O problema é a forma como ela é aplicada, sabe? Então, o que a gente fez foi se basear nela para criar esses materiais. Quer ver? Conforme vocês virem o material, explica vocês vão aqui entender. para nós, pro pessoal de casa, que nem aqui, né? Nós temos aí pré-escolar, material didático, a leitura. Então, tanto na pré-escola a gente dividiu só em material didático e literatura, porque existem as coisas que são conteúdo na pré-escola, então tem coisas que a criança tem que aprender de fato, como a pré-alfabetização, e literatura são livros que a gente sugere que os pais usem com as crianças, né? Desce no primeiro ano, segundo ano, que é mais didático. Olha lá. Olha lá. Então tem matéria por matéria mostrando quais são as habilidades que a criança tem que ter para a família se inteirar. Então vamos ver uma dessas planilhas, por exemplo. Pega Pode ser português ali de segundo ano, tá bom. Português segundo ano? Português do segundo ano. Então você vai vendo que no lado esquerdo da tabela tem as habilidades que a criança tem que saber. Eu vou dar um zoom para ficar melhor ali, ó. Tá bem. Ó, vamos ver. Essa habilidade, por exemplo, é segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. Então a ideia é assim, você pega uma palavra, a criança tem que ser capaz no segundo ano de pegar bola e trocar o bó por có e virar cola. Então trocar o bó. Essa é a habilidade que tem que estar. Aí, como o pai e a mãe de cara às vezes não entende o que quer, a gente tem uma explicação. E uma explicação e uma forma de estimular. Então na segunda coluna vem isso, que é uma forma do pai e a mãe saber se a criança tem a habilidade e já ajudar a desenvolver aquela habilidade. Então, brinque com a criança de separar sílabas, tanto oralmente quanto escrito. Brinque de substituir uma sílaba e mudar o sentido da palavra. Treine isso em exercício. Então, assim, você não precisa falar para a criança que você está ensinando uma matéria. Não precisa ser uma coisa maçante. Vai brincando. Assim, falar... O que dá para falar? O que começa com bó? Ah, bola. Ah, o que mais? Boca. Ah, o que mais? Entendeu? Assim, a criança vai fazendo aquilo suave e você faz a criança ter essa habilidade. A hora que ela tem essa habilidade, você marca que ela tem habilidade. Caso você
você perceba que a criança não tem a habilidade e você quer ajudar ela a desenvolver, a gente selecionou aulas. Então, nesse caso, tem uma aula, mas às vezes tem 2, 3, 4 aulas, às vezes tem exercícios, depende da matéria, é mais complexo, menos complexo. Aí você clica, assiste a aula com a criança e depois treina, brinca com ela e você vai conseguir passar essa habilidade independente da escola, entendeu? Não faz diferença o passo que a escola está. Então você pode tanto resgatar o seu filho que está atrasado, como acelerar o seu filho que está no passo. Você pode fazer o jeito Repete o site para o pessoal de casa poder fazer isso lá com os filhos e poder ajudar na educação. Mesmo sendo uma escola pública, ele consegue ter uma igualdade para poder também acompanhar, como se estivesse numa escola particular e assim por diante, ou mesmo escolas particulares mesmo, para saber se o meu filho está aprendendo o que a BNCQ, como que é? BNCC. BNCC está recomendando e eu estou seguindo. Perfeito. Repete o site para a gente. É www.gabaritodaeducacão, né, educação sem cedilha e sem tio.com.br. Gabarito da educação. É o gabarito. Né? Olha que legal. E nós temos aqui, por exemplo, terceiro ano, né? Você tem lá o terceiro ano, quais são as habilidades? Deixa eu só fechar a janela aqui. Ó. Você tem cada habilidade, as atividades e depois a aula que você clica no YouTube de forma gratuita. Eu achei sensacional. Né? Acabamos se conhecendo porque a esposa dele gravou um episódio com a gente, né? A doutora Lígia Funac, e aí gravamos, sorteamos o livro, vamos sortear o livro também, tá? Ele escreveu esse livro, Heróis e Gênios. Conta um pouquinho de onde que veio essa ideia na época do Covid. E você escreve esse livro. Nós vamos sortear um livro desse também, tá? O primeiro que dizer, eu quero. Nós estamos ao vivo no YouTube, agora, no episódio inédito. O canal 25 no YouTube está ao vivo. Você fala, eu quero. Pronto. Vai ser o primeiro a ser sorteado. Você tem que vir pegar em Jundiaí, tá bom? Se você não é de Jundiaí, nós estamos aqui em Jundiaí. Perfeito. Esse livro é um livro, na verdade, que tem 50 biografias curtas, ilustradas, para as crianças, baseado em virtudes. Então, assim, é baseado em gente que fez alguma coisa e que melhorou o mundo e fez de uma forma virtuosa. Então, eu sempre conto história de gente que venceu pelo esforço, que venceu pela gratidão, que venceu pela honra, sabe, pela coragem. Então, as histórias, o fio condutor é esse, mas são histórias reais das principais pessoas aí que fizeram grandes coisas pelo mundo e que fizeram o mundo dar saltos aí. São 50 histórias. 50 histórias. Eu sei curtas. que não dá para escolher. Escolhe uma. Eu sei que é difícil você escolher das 50, mas uma que talvez quem está em casa e falar eu quero esse livro, ele pode entender uma história e a lição de virtude que você quer passar. Perfeito. A ideia, assim, tem uma senhora chamada Irena Sandler. Ela era assistente social em Varsóvia, quando fechou o gueto de Varsóvia e começaram a matar os judeus lá dentro, e ela começou a ver aquela situação e aí se comoveu com aquilo e começou a salvar as crianças, né? Então é uma coisa que várias outras pessoas fizeram, mas a história dela, ela foi pega quando ela já tinha salvado mais de 2.000 crianças e quebraram as 2 pernas dela, levaram ela para o fuzilamento. E aí na hora que ela estava para ser fuzilada, alguém conseguiu subornar um guarda e tirou ela de lá, e ela acabou vivendo até os 98 anos, morreu em 2008 agora. E aí sempre, né, no fim da história tem uma frase célebre assim, a frase célebre dela é assim: eu continuo tendo peso na consciência por ter feito tão pouco. Puxa, e aí tem umas imagens que ilustram, então assim, é um negócio que mostra como tem gente boa no mundo e outras histórias de vencer dificuldades, fazer coisa no mundo, e mesmo que recebeu, né, uma atrocidade, né, que foi um ato extremamente agressivo, ainda assim acha que fez pouco e ainda, né? Ela se lembra que deve ter deixado alguém que bobeou em tal situação. E um dos momentos que eu gostei também, que você falou, é que as crianças que têm gratidão, a importância de ensinar gratidão. E isso tudo você conseguiu colocar, gerenciando a educação, né? O gabarito da educação.com.br. Você ter ali as habilidades que você tem que ter como pai, como saber conduzir, a forma de brincar para não ser massivo, né? Porque às vezes a criança olha e às vezes vê que fazer lição de casa é uma punição, né? Vai lá fazer lição. Não, na realidade tem que ser uma forma integrativa com a família
E aí forma-se famílias mais fortes, cidadãos mais fortes, crianças mais fortes, que geram uma sociedade cada vez melhor. E o ponto de conexão, se for pensar desse livro com o projeto, é que assim, uma das habilidades que a gente sempre sugere para os pais é que você tem que saber desenvolver as virtudes nas crianças. Por quê? Uma pessoa com virtudes é uma pessoa que ela tem dentro da cabeça dela um lastro moral, ela vai seguir aquele lastro, quando ela tiver 90 anos ela vai continuar seguindo aquilo, entendeu? Ela não vai fazer o que é errado, ela tem uma lista de coisas que são certas, uma lista de condutas a ser desejável. Aquilo ela deseja ser daquele jeito, ela deseja ser corajosa, ela não quer ser preguiçosa, ela deseja ser esforçada, ela deseja que a palavra dela tenha valor. Então, assim, se você ensina esse tipo de coisa e mostra com exemplos, como o livro são exemplos de quando a coisa aconteceu e funcionou. Histórias reais, né? Histórias reais. E a criança, ela não se desvia, entendeu? Você ensina a criar gente como devia ser sempre, né? Sim, que legal. E baseado no site que você criou e também no livro, o propósito maior que você almeja com esse projeto? Qual seria, assim, a vontade e como que está esse projeto se espalhando pelo Brasil e pelo mundo? A minha ideia é criar uma melhor conexão entre as famílias e criar crianças que tenham um desenvolvimento melhor no sentido cultural e no sentido de perceber o mundo em que elas estão, porque o que eu vejo muito é que assim, as pessoas elas têm uma desconexão da realidade muito grande, né? Eu não sei como era antigamente, porque eu só vivo agora, mas a minha impressão é que talvez tenha a ver com informática, ou essa parte de celular, mas é uma desconexão da realidade. Sim. Então as pessoas começam a viver coisas que são imaginárias e se preocupar com questões que são insignificantes e deixam de se preocupar com coisas realmente significativas da vida dela, né? Então eu acho que esse projeto dá um pouco de independência da criança perceber e falar, eu vou na escola, a escola pode ser que seja pouco, o meu pai e minha mãe estão me ajudando, porque eles são minha família. Isso gera um vínculo, isso gera uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade, um cuidado ali para a criança perceber o mundo como ele é de verdade, porque para tudo na vida é assim, se você não fizer, nada vai dar certo na sua vida se você não fizer. Né? Muito bom. Né? Pessoal, foi um prazer, só repete mais uma vez, você de casa que não anotou o site para gerir a educação do seu filho e você como pai também aprender com vídeos instrutivos, por favor. gabaritodaeducação.com.br. Esse é um site gratuito, transformador, eu amei o projeto dele. Eu ia entrevistar ele como médico otorrino e ele percebi que ele tinha um propósito maior e que a atividade dele como médico também o levou, a história dele, e eu não poderia divulgar ferramentas poderosas e gratuitas. Esse programa nasceu para levar conteúdo, porque conhecimento é poder. E se você tiver uma ferramenta gratuita que pode gerir a educação do seu filho, e você como pai também desenvolver a forma didática de extrair o que é melhor do seu filho e dar um futuro melhor, esse programa cumpriu o seu propósito. Muito obrigado, parabéns pela pessoa que você é, Dr. Leandro. E obrigado da sua presença. Volte aqui com mais notícias desse projeto lindo. E o primeiro que escreveu ganhou o livro Heróis e Gênios, que marcaram o mundo, 50 histórias reais para inspirar os jovens. Um beijo no coração de vocês, obrigado, Dr. Leandro, e até a próxima. Muito obrigado. Programa Saúde e Bem-Estar, um oferecimento Pontuale Decor. Móveis planejados em seu espaço viram um espetáculo. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí região. Investimento financeiro, fale com a Paula Loureiro. Laboratório Fleming, com ISO 9001 e Great Place to Work. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10.